Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana Cardoso. Eu sou aluna de doutorado no programa de pós-graduação em Biologia Parasitária do Instituto Oswaldo Cruz e hoje eu vou apresentar um seminário que faz parte da reunião interna do nosso laboratório. Bom, o artigo que eu trouxe hoje para ser discutido, ele discorre sobre a orientação de triatomíneos do gênero Belminus a baratas e voláteis fecais de baratas com uma abordagem etológica. Os triatomíneos, também conhecidos como barbeiros, são insetos vetores transmissores do Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. Atualmente, entre 5 e 18 milhões de pessoas estão infectadas com esta doença crônica, causando mais de 10 mil mortes por ano. A transmissão ocorre através do contato com as fezes e urina dos triatomíneos infectados, podendo ocorrer também transmissão vertical, por acidentes de laboratório, bem como pela ocorrência de surtos a partir da ingestão de alimentos contaminados. Esses insetos geralmente vivem intimamente associados a espécies que vivem em ninhos, por exemplo, gambá, tatu, morcego, pássaro, humano, barata, dentre outros, compartilhando sim o mesmo ninho, caverna ou refúgio, e constantemente se alimentando desse hospedeiro durante o curso de sua vida. O alto nível de adaptação entre os triatomíneos e o T. cruzi, juntamente com seu comportamento hematófago, são características críticas que classicamente definem a subfamília Triatomini. No entanto, a monofilia em triatomíneos tem sido contestada nas últimas décadas. Recentemente, a descoberta da capacidade natural de belminos de se alimentar de hemolinfa trouxe novos insights sobre a controvérsia. O que mais distingue o gênero Belminus de outros gêneros de triatomínio é o seu comportamento alimentar. Embora os belminos sejam sugadores de sangue facultativos, essas espécies vivem da hemolinfa de invertebrados para completar o seu ciclo de vida. Mas, por exemplo, Triatoma boliviana é capaz de se alimentar alternativamente da hemolinfa de baratas, mas a sua sobrevivência como espécie fica comprometida se esse for o único fonte de alimentação. Né? Ou seja, eles podem sobreviver como indivíduos, mas não podem completar o seu ciclo de vida ao se alimentar de invertebrados. Nesses dois estudos que eu estou mostrando aqui no slide, de Sandoval e colaboradores, tanto no ano de 2004 como no ano de 2010, foram estudos sobre Belminus herreri e Belminus ferroi, e eles concluíram que as baratas são os principais hospedeiros nas residências humanas, embora os adultos ocasionalmente se alimentem de humanos. Esses autores capturaram tanto Belminus herreri quanto Belminus ferroi em casas onde as baratas estavam presentes, né, mais que 86% do conteúdo intestinal testado reagiu com a barata, enquanto que menos de 8% reagiu com o sangue de vertebrado. Uma parte importante do comportamento, por exemplo, é o instinto de busca por alimentos em triatomíneos, né, que pode ser considerado parte do fenótipo e pode ser medido com precisão se as condições de observação forem controladas de acordo com os preceitos etológicos. Os instintos são comportamentos inatos, fixos e hereditários. De acordo com Tinbergen, em 1951, o modelo mais simples de um comportamento instintivo é um padrão fixo de ação. Nesse sentido, o comportamento alimentar do gênero Belminus é um excelente sistema modelo experimental para identificar e descrever esses padrões comportamentais, a fim de explorar as relações filogenéticas dos triatomíneos. A principal questão, de uma perspectiva etológica, era como as espécies de belminos abordam suas presas em comparação com os insetos assassinos ancestrais. Eles exploraram essa hipótese descrevendo o comportamento de orientação do hospedeiro de belminos e buscando pistas que vão desencadear a FAP. Dado esse enfoque etológico, esse estudo, eles realizaram uma seleção de fontes de odores e reproduziram o modelo experimental desenhado por
Paz Rondon e colaboradores em 2018, a fim de elucidar quais estímulos químicos emanados das excreções do hospedeiro acionam um instinto alimentar de belminos. Eles avaliaram as respostas de orientação de Belminus corredore, Belminus ferroe e Belminus errere aos voláteis produzidos por baratas, resíduos de baratas e também de roedores. Agora eu vou falar sobre o material e métodos do trabalho. Em relação aos insetos, eles utilizaram ninfas de quinto instar de diferentes espécies de belminos, Belminus corredore, Belminus ferroe e Belminus errere. Esses insetos foram alimentados com baratas em condições de laboratório, conforme descrito por Sandoval e colaboradores em 2013. Eles foram mantidos com temperatura e umidade controlados, ficaram em jejum por cerca de 8 a 12 dias, e cada inseto ele foi usado apenas uma vez para evitar o viés de aprendizagem. No primeiro experimento, eles fizeram observações comportamentais, e as respostas etológicas de belminos foram examinadas em uma placa de Petri, onde uma ninfa de barata foi cercada por um Belminus ferroe. Na fase 1, na primeira parte do experimento, a barata foi confinada em uma placa presa ao centro da arena com um adesivo de baixo odor, para evitar que o odor escapasse ao redor da tampa. Assim, apenas o contato visual era permitido entre a barata e o inseto. A localização e o comportamento da barata e do triatomínio foram registrados por 10 minutos, que é o que está mostrando a figura 1A e A. Na fase 2, a barata ela foi solta, que é o que está mostrando a figura 1A e B, para que ambos os indivíduos pudessem interagir fisicamente por mais 10 minutos, que é o que está mostrando a figura 1A e I. Os controles consistiram em uma segunda série de 2 experimentos, fase 1 e fase 2, em que a barata ou o inseto estavam ausentes, e cada experimento foi replicado 10 vezes. Já na Arena 2, eles testaram as 3 espécies de belminos, e as respostas de orientação dessas espécies a um ar parado e odorífero foram testadas em uma arena de vidro quadrada. Uma barata viva foi confinada em uma caixa de papelão preta opaca, colocada no centro de uma das laterais, que é o que está mostrando a figura 1B. Uma caixa vazia semelhante foi colocada como um controle na outra extremidade. E cada inseto ele foi colocado em um círculo central de 3 centímetros. O triatomínio, inicialmente, ele foi coberto por uma placa de Petri e foi liberado após 2 minutos de adaptação. Eles registraram qual lado da arena o inseto preferiu durante um período de 5 minutos. Um inseto ele foi considerado atraído por voláteis de baratas se preferisse a metade da arena onde a barata estava presente. Já em uma fase secundária do experimento, a posição do inseto foi anotada após 1 hora do início de cada experimento. Um inseto ele foi considerado atraído se terminasse próximo à caixa onde a barata estava presente, ou seja, a não mais de 3 centímetros de distância da caixa. Eles comentam que, como alguns indivíduos de belminos podem relutar em se mover por longos períodos, às vezes por horas, após serem manipulados, os insetos que não saíram do círculo após 5 minutos foram descartados. E, para testar assimetrias na configuração experimental, os triatomíneos foram observados em um ensaio de controle sem odor, onde 2 caixas vazias foram colocadas na arena. As respostas dos triatomíneos a uma corrente de ar odorífera foram testadas em um olfatômetro de dupla escolha em formato de Y, que é o que está mostrando a figura 1C, que é a Arena 3.
As 3 espécies de biominos foram expostas separadamente a voláteis provenientes de baratas vivas, de fezes de baratas e de fezes de camundongo contra um controle vazio. A orientação ela foi quantificada registrando a escolha dos triatomíneos a um dos braços. Todos os indivíduos caminharam da base do olfatômetro e tomaram uma decisão. Um experimento preliminar de controle espacial com os 2 braços limpos foi realizado para testar assimetrias e nenhuma diferença significativa foi encontrada. Uma bomba, que é o controlador de estímulo, foi utilizada para puxar o ar filtrado dos 2 braços, um dos quais foi conectado a um frasco lavador de gás de vidro de 500 ml, contendo a fonte de odor, e o outro continha uma garrafa limpa, que é o controle. O ar soprado sobre o papel de filtro e cascas de arroz umedecidas com 5 ml de água serviu como um controle para fezes de baratas e fezes de camundongo, respectivamente. E o controle para as baratas consistia em uma garrafa de lavagem a gás limpa com um papel de filtro úmido semelhante. A corrente de ar que passa pelos frascos foi injetada a 150 ml por minuto. Os insetos que andavam no olfatômetro foram estimulados até que uma resposta fosse observada, que foi menor que 3 minutos, e as posições dos frascos foram trocadas para cada inseto, e o olfatômetro foi limpo antes de mudar as posições. E para testar assimetrias na configuração experimental, os insetos de biominos foram observados em um ensaio de controle sem odor, onde 2 garrafas vazias foram testadas. Os odores de baratas eram provenientes de 3 ninfas vivas de baratas. As fezes dessas baratas foram coletadas e separadas de material estranho, como, por exemplo, insetos mortos, otecas e resíduos alimentares, do fundo dos recipientes utilizados para a criação em massa das baratas. As fezes dos camundongos consistiram em cascas de arroz impregnadas com fezes e urinas desses roedores, e todas as amostras foram colocadas separadamente em uma garrafa de vidro, em um frasco lavador de gases de 500 ml. Bom, para analisar detalhes comportamentais das arenas 1, 2 e 3, as vistas tanto frontal quanto superior das arenas experimentais foram filmadas em tela cheia utilizando uma câmera. Os experimentos foram conduzidos em uma sala escura. A fonte de luz para as arenas 1 e 2 consistia em uma lâmpada de LED e a fonte de luz para a arena 3 consistia em uma lâmpada infravermelha de LED. E a linguagem etológica utilizada para descrever os comportamentos dos triatomíneos seguiu as sugestões desses 2 autores, de 1941 e 1998. O primeiro resultado da arena 1 na fase 1 mostrou que a ninfa de Biominos ferroi caminhava ao longo da borda da parede lateral da placa maior, mostrando tigmotaxia positiva. O inseto dificilmente atingia a placa de 5 centímetros, que era a placa menor, a que continha a barata. A maioria dos insetos descreveu uma caminhada oscilante ao longo do perímetro do prato anterior, alternando entre as direções horário e anti-horário. Este circuito de vai e vem se aproximou e raramente excedeu 180 graus. As caminhadas dos triatomíneos não eram contínuas, mas pontuadas por paradas, que correspondiam a 20% do tempo. A barata mostrou várias tentativas de escapar, movendo-se para o espaço confinado, ocasionalmente batendo contra a parede lateral da placa, e não foi observado sinais óbvios de interação entre o triatomíneo e a barata. Na fase 2, logo após a barata ser solta, ela se movia profusamente e apresentava tigmotaxia positiva, embora as pegadas fossem descontínuas, pontuadas por paradas. O triatomíneo interrompeu o comportamento tigmotático positivo e permaneceu imóvel por cerca de 5 segundos.
Em seguida, ele encarou a barata e ergueu a parte anterior de seu corpo através de uma extensão de suas patas dianteiras, para chegar mais alto com suas antenas erguidas, comportamento referido aqui no trabalho como alcançando. O Belminos agitou continuamente suas antenas e, eventualmente, quando a barata parou, o inseto parou de se estender e caminhou com cautela até a barata, curvando-se para baixo na parte anterior de seu corpo, flexionando suas patas dianteiras, ou seja, espreitando. Assim, a velocidade de caminhada do triatomínio diminuiu substancialmente em comparação com a fase anterior. E o barbeiro, ele se aproximou do abdômen da barata e o tocou com as suas antenas. Em seguida, o inseto estendeu a probóscide, perfurou o abdômen da barata brevemente por cerca de 2 segundos e finalmente foi embora. A flexibilidade da probóscide permitiu que ele perfurasse a barata por baixo, e após 10 segundos de perfuração, a barata apresentou espasmos alternados, com movimentos lentos, desajeitados e erráticos, e exibia sinais claros de desorientação. Nessa condição, a barata não apresentava tigmotaxia positiva, mas sim movimentos lentos e amplos. A ocasião foi aproveitada para abordar a barata da mesma maneira de antes. O triatomínio caminhou com cautela e acabou inserindo os estiletes. Dessa vez, o barbeiro sugou a hemolinfa da barata por cerca de 2 minutos, repetindo esse comportamento cleptofágico em 2 ou mais ocasiões. E o abdômen do inseto ficou engurgitado, como podemos observar na figura 1A e B. Bom, resumindo a descrição da FAP de Belminos, eles categorizaram os seguintes comportamentos estereotipados: detecção visual e ou olfativa da barata, alcance, abordagem cautelosa, exploração antenal, extensão da probóscide, perfuração para sedar, afastamento e espera, que é um comportamento pós-sedação, segunda abordagem cautelosa, extensão da probóscide e, por fim, a perfuração para sugar a hemolinfa, sendo que as sequências de 6 a 8 foram repetidas mais de uma vez. E vale destacar que as baratas não morreram. E durante os experimentos de controle, onde apenas um dos 2 insetos estava presente, o triatomínio e a barata apresentaram comportamentos semelhantes aos observados na fase 1. A FAP descrita na fase 2 não foi observada durante a fase 1 nem durante os 2 controles. A figura 2 mostra as respostas comportamentais de Belminus corredore, Belminus ferroi e Belminus herreri a uma barata presa em uma caixa de papelão. As barras cinzas correspondem à porcentagem de insetos que caminharam até a caixa vazia,
E as barras pretas correspondem à porcentagem de insetos que caminharam até a barata, ou seja, os atraídos. E o N é o número de insetos testados. Durante os primeiros 5 minutos, Belminus corredores, cerca de 65%, e Belminus erreres, cerca de 78%, orientaram suas caminhadas em direção à barata. Porém, Belminus ferroi, cerca de 58%, a orientação não diferiu significativamente da aleatória. E o teste do Q² mostrou que as três espécies não se comportaram de forma diferente, ou seja, o comportamento de atração foi afetado independentemente da espécie. A seta branca indica a porcentagem total de espécies de Belminus atraídas pela barata, cerca de 68%. Após 1 hora, todos os indivíduos das três espécies acabaram se aproximando da caixa, é o que está mostrando a seta preta, e permaneceram entre 0,5 e 3 centímetros próximos. Os triatomíneos fizeram abordagens exploratórias na caixa, tocando-a com as antenas e fazendo caminhadas breves, mas eventualmente desistiram de escalar. A FAP não foi observada nessa arena, apenas foi visto quimiotaxia. E durante os experimentos de controle sem odor, onde as duas caixas vazias foram testadas em Belminus corredori, a orientação não diferiu significativamente da aleatória. A figura 3 mostra as respostas comportamentais das três espécies de Belminus expostas aos voláteis de baratas, fezes de baratas e fezes de camundongos. As barras cinzas correspondem à porcentagem de insetos que caminharam para o ar limpo, ou seja, os repelidos. E as barras pretas correspondem à porcentagem de insetos que caminharam para o odor, ou seja, os atraídos. A FAP ou a extensão da probóscide não foram observadas no olfatômetro e apenas a quimiotaxia foi observada em alguns casos. Quando um braço do olfatômetro tinha as baratas vivas e o outro braço com ar limpo, as três espécies evitaram as correntes de ar odorífera. E o teste do Q² mostrou que não houve relação significativa entre essas espécies e suas respostas comportamentais. O gênero Belminus evitou os voláteis provenientes de baratas, cerca de 77%. Da mesma forma, Belminus corredori e Belminus ferroi evitaram a extremidade do olfatômetro quando fornecido às fezes camundongos. E o gênero Belminus foi um total de 48 insetos. Então, o gênero ele evitou os voláteis provenientes das fezes camundongos, cerca de 79%. No entanto, os voláteis provenientes das fezes de baratas atraíram Belminus corredori e Belminus ferroi, enquanto Belminus erreri não apresentou comportamento significativo de atração ou repelência. Ao realizar múltiplas comparações de pares, os testes estatísticos mostraram que as respostas comportamentais de Belminus corredori e Belminus ferroi não foram diferentes. As respostas comportamentais de Belminus corredori e Belminus erreri não foram significativamente diferentes, e as respostas comportamentais de Belminus ferroi e Belminus erreri foram significativamente diferentes. Durante os experimentos de controle sem odor, onde 2 jejuns vazios foram testados em Belminus corredori, a orientação não diferiu significativamente da aleatória. Nesse estudo, os autores relataram pela primeira vez esse padrão de comportamento em Belminus e reconheceram suas características cleptofágicas do ponto de vista etológico, o que revela a novidade do trabalho. A picada de Belminus não causou a morte das baratas, mas sim teve um efeito analgésico.
Ao criar triatomíneos no laboratório, eles observaram que uma única barata ela é capaz de sobreviver após ser picada por dezenas desses insetos por muitos meses. As baratas que não foram picadas têm uma vida útil semelhante, são dados não mostrados. A maioria dos redovídeos predadores tem venenos altamente tóxicos que matam a presa imediatamente. E a saliva do triatomíneo ela não é tão tóxica, mas ela é capaz de reduzir a amplitude e as contrações do vaso dorsal, inibir os canais de sódio dependentes de voltagem e inibir a ativação da cascata de profenol oxidase, que pode ser responsável pelo efeito anestésico. A partir desses estudos fisiológicos e das observações etológicas, eles concluem que Belminus não é capaz de matar sua presa, mas de parasitar seu hospedeiro. O uso dos termos parasita e hospedeiro ele pode ser debatido, uma vez que os triatomíneos eles não vivem diretamente no hospedeiro, como por exemplo carrapatos e piolhos, porém os triatomíneos eles compartilham intimamente suas vidas com seus hospedeiros no mesmo refúgio e por isso eles são chamados de ectoparasitas. Um aspecto que vale a pena considerar é a forma da probóscide dos triatomíneos, que é muito diferente do resto dos redovídeos. Os redovídeos têm uma probóscide em forma de gancho, que quando estendida aponta para baixo. No entanto, a probóscide do triatomíneo ela é reta e possui articulações membranosas, característica usada para distinguir os triatomíneos de outras subfamílias de redovídeos. Os belminos usaram essa flexibilidade da probóscide para perfurar a barata por baixo lá na arena 1. E esse acoplamento morfológico-comportamental ilustra uma adaptação estrutural e merece consideração especial, pois pode estar traçando o curso da evolução da cleptofagia nesses insetos. Belminos é capaz de detectar pistas térmicas enquanto se alimentam de humanos e outros vertebrados homeotérmicos, mas eles preferem artrópodes poiquilotérmicos como hospedeiros, cuja temperatura raramente excede a dos vertebrados de sangue quente. Em linha com estudos anteriores, estímulos visuais, olfativos e táteis também podem desencadear a FAP. E nesse estudo, eles confirmaram que estímulos de insetos poiquilotérmicos provocam taxismo positivos e a FAP em espécies de belminos. Essa flexibilidade de provocar respostas de estímulos para desencadear comportamentos de orientação e a FAP foi decisiva na mudança de comportamento que permitiu que os redovídeos predadores primitivos se tornassem cleptófagos, impulsionando assim a evolução dos triatomíneos. Presumivelmente, os primeiros triatomíneos se alimentaram de invertebrados moles nos ninhos de tocas de vertebrados e mais tarde encontraram seus filhotes recém-nascidos indefesos, provaram, estenderam a probóscide, perfuraram e penetraram na sua pele. A forma peculiar e a flexibilidade da probóscide triatomínica apareceram. A qualidade da sua saliva tornou-se menos tóxica e mais analgésica, e a FAP adquiriu aspecto cleptófago. Assim, os triatomíneos tornaram-se um grupo avançado entre os redovídeos. A FAP alimentar, observada aqui, é derivada de um padrão ancestral de hemípteros. E a cleptofagia é um comportamento não agressivo que contrasta com os violentos comportamentos predatórios que caracterizam os redovídeos ancestrais. Isso sugere que a cleptofagia é uma característica etológica, ou seja, taxonômica, filogenética e evolutiva de belminos, bem como de triatomine. Como os belminos não são hematófagos estritos, essa característica pode merecer uma revisão taxonômica. E o autor propõe aqui considerar a cleptofagia como um atributo que agrupa os triatomíneos. Immelman, em 1983, sublinha que, embora o comportamento apetitivo possa conter componentes de táxis,
tão bem como FAP, mas nem todos os táxis derivam de FAP. Lá na Arena 1, na fase 1, as dicas visuais, se aparentes para Belminos, não eram suficientes para acionar FAP ou táxis mediados pelo hospedeiro, e provavelmente o inseto não conseguiu ver a barata pelo vidro. É difícil estabelecer quais pistas provocam FAP quando a barreira de vidro foi removida na fase 2, mas certamente FAP foi disparado pela presença do hospedeiro. E provavelmente as pistas visuais desempenharam um papel importante neste caso. A quimiosensação ou termosensação podem estar envolvidas aqui, já que a detecção de pistas moleculares e calor, presumindo que a barata emite uma quantidade perceptível de calor, teria sido evitada pela presença da barreira de vidro. A abordagem da barata lá na Arena 1, na caixa preta que contém a barata, a Arena 2, e as decisões positivas feitas no tubo em Y, que é na Arena 3, eles podem ser catalogados como táxis. Então, táxis, extensão da probóscide de sucção, são claramente parte de FAP, e em algum ponto há uma superposição de todos eles, embora tenhamos observado respostas de táxis na Arena 2 e 3, o FAP ele não foi gerado nessas arenas. Os belminos não mostraram FAP ou extensão da probóscide quando expostos à barata confinada na caixa preta e a estímulos olfativos isolados no tubo em Y. Esses experimentos sugerem que as pistas olfativas não foram suficientes para desencadear a FAP por conta própria. Apenas Belminos corredor e Belminos erreri mostraram atração significativa pela caixa preta onde a barata estava confinada, durante o primeiro período de 5 minutos de ar parado. Assim, ambas as espécies foram capazes de detectar a barata em condições de ar parado a 10 centímetros. Curiosamente, as 3 espécies caminharam em direção à barata após 1 hora. E provavelmente Belminos ferroi alcançou a caixa contendo a barata por acaso após 1 hora de tentativa e erro. Mas é importante notar que todos os insetos testados continuaram caminhando próximo a esta caixa após aquela hora. Portanto, um efeito de atração de curto alcance pode ser inferido a partir desse experimento, embora a extensão da probóscide nunca tenha sido observada. Eles fizeram tentativas de escalar a caixa, mas os movimentos da barata e provavelmente os odores fizeram com que os triatominhos mantivessem distância. A diferença entre a atração inicial e a atração ao final de 1 hora também pode indicar uma estratégia para reagir aos sinais emitidos pelo hospedeiro da barata. Belminos podem se alimentar de hospedeiros mais agressivos em condições silvestres. As espécies de belminos não foram atraídas por voláteis emitidos por baratas no olfatômetro. E, de fato, as 3 espécies evitaram esse odor. E esse resultado ele foi surpreendente, porque as 3 espécies de belminos testadas nesse estudo viveram exclusivamente de hemolinfa de barata. As baratas, elas agiam muito estressadas, ou seja, exibindo movimentos compulsivos, provavelmente devido à pressão negativa produzida pelo fluxo de ar. E possivelmente as baratas estavam produzindo halomônios, que são secreções voláteis defensivas. Então, provavelmente elas estavam produzindo esses voláteis durante os experimentos, o que pode explicar os comportamentos de repelência que foram observados nos experimentos, nesse trabalho. As fezes de camundongos também foram evitadas por Belminos corredori e Belminos ferroi. E evitar fezes de camundongos pode ser devido à predação potencial por este vertebrado. No entanto, ambas as espécies foram atraídas por voláteis provenientes de fezes de baratas. Mas quais voláteis são emitidos pelas fezes de baratas? Além de feromônios específicos, compostos nitrogenados como amônia, metilamina, dimetilamina e trimetilamina
bem como ácidos carboxílicos, como ácido acético, propiônico, isobutírico, butírico, isovalérico e valérico, são os principais componentes dos excrementos de baratas, muitos dos quais provocam comportamentos de busca em outras espécies de triatomíneos. As respostas de evasão de belminos às fezes de camundongos e as respostas de atração às fezes de baratas sugerem que eles podem reconhecer voláteis específicos desconhecidos, bem como conhecidos gerais, como, por exemplo, amônia, CO2, ácidos carboxílicos, aromáticos, dentre outros, emitidos por produtos excretores de seu hospedeiro. Odores de hospedeiros vertebrados e invertebrados, embora compartilhem várias moléculas, produzem efeitos dependendo da dose, da combinação com outras moléculas, combinação com outras modalidades, por exemplo, pistas visuais, estado fisiológico do inseto, entre outros fatores. Por exemplo, sabemos que o ácido isobutírico e a amônia têm efeitos comportamentais diferentes sobre os triatomíneos dependendo da dose. Eles evocam repelência e respostas de escape quando liberado repentinamente em altas doses, mas são atraentes em baixas doses. Possivelmente, as baratas emitem voláteis que podem provocar ou não a atração dos insetos. Isso pode explicar como a barata lá na arena 1 provocou a FAP, enquanto que a barata na arena 2, ou no tubo em Y, que é na arena 3, não causou a FAP. Provavelmente, a presença visual e/ou física, a tátil, da barata era necessária, pois os voláteis não eram suficientes.